ideia começou quando vocês deram algumas perguntas, algumas coisas assim, que eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, né? E uma das perguntas que vocês trouxeram, que vocês colocaram lá, eu nem sei quem foi o autor dessa pergunta. Márcio. Então, a pergunta do Márcio era como não ser um professor tradicional dando aula para adultos. E vendo essa pergunta então do Márcio, eu comecei a me perguntar o que eu discutiria exatamente, porque é uma pergunta que dá margem para várias discussões, né? Mas eu falei, quer saber, acho que é uma oportunidade boa para a gente discutir dois grandes assuntos. Pedagogia tradicional, ou concepções, correntes, teorias ligadas a essa pedagogia tradicional e construtivismo. Tá? Então hoje, esse é o assunto que a gente vai discutir. Pronto, então o que eu preparei como tema para a gente discutir hoje, ou como que eu organizei essa nossa discussão, né? Como não ser um professor tradicional dando aula para adultos. Acho que primeiro a gente tem que discutir o que é ser um professor tradicional, então eu vou começar a fazer uma conceituação com vocês. Dentro dessa pergunta, quando eu li ela, me veio implícita a ideia de que, né, se eu não quero ser algo, quer dizer que essa coisa não é boa. Né? Ninguém vai, como ser feio? Ninguém quer, né? O que a gente quer é não ser feio, como não ser feio, né? Porque ser feio não é bom. Né? Então aqui, como não ser tradicional, eu entendo que tradicional então é algo ruim. Né? E é isso que a gente vai se perguntar, vai discutir um pouco. Então, ser tradicional é algo ruim? A gente vai se perguntar um pouquinho nisso, vai problematizar isso. Aí uma quarta parte da discussão que eu organizei pra gente é: se então ser tradicional é ruim, e a gente vai ver se é isso mesmo, o que seriam as alternativas ao tradicionalismo? E acho que toda a discussão, até o ponto 3, ela é uma discussão muito genérica, que não fala sobre o adulto, né, que é o mote da pergunta. Né? Toda a pergunta é como não ser tradicional dando aula para adultos. Né? Aí eu trago justamente essa discussão, então, como abandonar o tradicionalismo dando aula para adultos. Né? De fato, eu vou chegar na resposta da pergunta só lá na quarta parte da discussão. Tá? Bora lá, começar. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que definir, ou que a gente tem que, né, botar aqui pra gente, definir entre a gente, é o que a gente vai estar entendendo como tradicional, quando a gente fala em tradicional aqui dentro. Tá? Eu tive que fazer um recorte, porque, lógico, dá pra gente colocar muita coisa dentro desse nome, né? Mas eu resolvi separar basicamente três grandes assuntos, né, para relacionar com essa coisa do tradicional. Então, o que eu vou estar considerando como tradicional aqui são modelos, né, e vocês vão me ver sempre falando sobre modelo, nesse sentido mais da educação musical, são modelos de ensino de música, mais especificamente o modelo jesuíta e o modelo conservatorial, que a gente vai ver alguns autores da área aqui chamando como modelos coloniais, ou seja, como esses modelos que vêm de fora, né, do Brasil, de fora da América Latina, esses modelos que têm influência da colonização. Né? Então, são esses modelos coloniais. Eu também vou falar aqui sobre duas pedagogias modernas, e quando eu falo em pedagogia, que eu estou trazendo as referências da área da pedagogia, do campo da educação mesmo, que são as pedagogias tradicional e tecnicista. E eu também resolvi falar, na verdade não são concepções, sobre uma concepção não construtivista, que é ligada à filosofia, à psicologia, né, ou mais especificamente a esse ramo, né, da epistemologia, que busca entender a construção do conhecimento, né, que é uma pesquisa que é muito comum, né, tanto a filosofia quanto a psicologia. Então, mais especificamente, eu vou discutir aqui o empirismo, que eu estou relacionando a essa ideia do tradicional. Tá? Então, basicamente, quando eu estiver falando em tradicional, eu estou falando modelo jesuíta ou modelo conservatorial, em pedagogia tradicional, pedagogia tecnicista, ou então em epistemologia empirista. Tá? Em síntese, dá para a gente resumir, talvez, tudo isso, dizendo que são modelos, pedagogias ou teorias que têm recebido críticas nas últimas décadas, mas, embora sejam criticadas, estão muito presentes nos sistemas de ensino, na educação musical, na escola em geral, como um todo, tá? Não só na educação de adultos. Então, bora começar respondendo a nossa primeira grande pergunta, né? O que é ser um professor tradicional? O que é o tradicional visto sobre essa perspectiva, ou sobre essas perspectivas todas que eu estava falando para vocês, né? Começando por aqueles modelos de educação musical, e eu estou sempre deixando aqui embaixo as referências para vocês, se vocês quiserem ler mais, né, ver de onde que eu tirei essas informações, está sempre ali embaixo o referencial. Tá? Primeiro modelo de educação musical, desses modelos coloniais,
é o modelo jesuíta, né? O que é basicamente isso, né? O que é esse modelo de educação musical trazido para o Brasil pelos jesuítas, né? Que foram os primeiros educadores europeus que chegaram no Brasil para pensar a educação musical, para, né, fazer aqui uma educação musical mais sistematizada, digamos assim, né? É, entre mil aspas, o começo da nossa história, da nossa educação musical, né? Não que antes, obviamente, as pessoas não ensinassem, não aprendessem música, mas é começo da nossa história, porque é a partir daí que a gente tem um registro escrito da nossa educação musical, né? Então a gente diz que começa por aí, mas sabendo que de fato não começou por aí, né? O que o modelo jesuíta propunha, né? Como é que eram organizadas as aulas de música? A gente tinha uma organização de saberes em teóricos e práticos. Então é aqui que a gente começa a ver essa estruturação de teoria e prática como dois campos de estudo da música. Ainda não é tão forte, isso é uma coisa que a gente vai ver que vai se especializar mais no modelo seguinte, mas a gente já tem essa separação entre teoria e prática e uma ênfase maior ao conhecimento teórico, porque na concepção religiosa, né, dos jesuítas é o conhecimento teórico que leva à verdade, né, aquela verdade que transcende o mundo físico, o mundo prático, o mundo empírico e que nos aproxima da ideia, né, da grande verdade, da ideia de Deus e etc. Então o conhecimento teórico ele seria mais valorizado, ele seria um tipo de conhecimento mais acabado do que o conhecimento prático, esse conhecimento do dia a dia, esse conhecimento mundano. Na pedagogia jesuíta, ou no modelo jesuíta, a gente ainda tem como marca a circulação musical dependente da notação. Então, diferente de outros modelos, né, de aprendizagem, de ensino de música, é um modelo que depende da partitura, né? Você aprende música aprendendo a ler e aprendendo a escrever. A partitura é uma coisa que está sempre presente, né? A gente ainda tem uma produção musical que é dita hierarquizada. Por quê? Nem todo mundo que está envolvido no processo musical participa da tomada de decisões com a mesma voz, né? Por exemplo, na relação entre compositor e intérprete, né? O compositor vem no topo da hierarquia e o intérprete faz aquilo que foi determinado pelo compositor. É lógico, com uma margem de ação, mas com uma margem de ação limitada ao texto que foi determinado pelo compositor, ou seja, há uma hierarquia. Também há uma hierarquia, por exemplo, entre o maestro e o instrumentista, né? O instrumentista está sempre sujeito àquelas ideias musicais, aquelas concepções musicais que o maestro determina. Então, tem hierarquias, né? A gente ainda vê uma outra hierarquia entre o intérprete e a plateia, né? Entre aqueles que fazem música, que vão ser apreciados, que vão ser contemplados, e aqueles sem conhecimento, sem talento, etc., que estão numa posição inferior da hierarquia e que vão apreciar, né? Então, a gente tem essa separação também muito nítida de papéis, né? E para além disso, a gente tem como marca desse modelo a separação entre música e cotidiano. Porque na prática religiosa, na prática musical religiosa, música é algo que é feito em alguns momentos dentro da cerimônia. E música é aquilo que é feito, sendo usado para o culto a Deus. Ou seja, não é em todos os momentos do dia a dia, do cotidiano, que se faz música. Música é uma prática que pertence a alguns contextos, a alguns momentos específicos do cotidiano. Tá? Reparem que por enquanto ainda não estou avaliando se é bom, se é ruim, só estamos pensando as características, né? A gente ainda tem aqui que eu separei para vocês para a gente pensar o tradicional, esse outro modelo, que vem depois do modelo jesuíta, né? Vem realmente para reconstruir esse modelo jesuíta, que é o modelo conservatorial, mas que vai importar muita coisa também desse modelo anterior de educação musical, né? Quando a gente pensa em modelo conservatorial, a gente pensa em um modelo de ensino de música que nasce mais ou menos junto, ou que nasce associado com a fundação do Conservatório de Paris, no final do século XVIII, 1700, finalzinhos ali de 1700, né? E o que é esse modelo de ensino que vai ser construído dentro do Conservatório de Paris, que vai ser levado para fora, né? Inclusive aqui para o Brasil? É um modelo baseado na alfabetização musical ou na notação, igual era o modelo jesuíta, ou seja, aprende-se música lendo, aprende-se música sempre em associação com a aprendizagem do texto musical, né, da partitura. Aqui a gente tem também o foco na aprendizagem de instrumentos musicais, ou seja, a música vocal entra em desprestígio, ou não tem um prestígio tão grande quanto a prática instrumental. Né? De novo, você está se afastando cada vez mais daquela coisa do humano, né? Você está retirando o corpo da equação, né? A gente tem o foco ou melhor, tem a valorização dos desempenhos individuais, do virtuosismo, da formação dos solistas, ou seja, é uma formação voltada para a formação do intérprete solo,
né? Daquele músico que vai se destacar dos demais, daquele músico que deve ser extremamente especializado. E é uma formação que também ocorre em uma perspectiva quase que individual, né? Nessas relações ou nesse modelo diádico que a gente fala. De um discípulo para um mestre. Né? A gente não tem aquela ideia de aula coletiva, de instrumento, por exemplo. Né? É um modelo onde a gente vê muito presente a ideia de talento. Né? O que é um músico aqui dentro desse modelo conservatorial? É alguém que teve uma trajetória longa de especialização, de profissionalização, ou seja, é alguém que passou por algum processo de educação musical mais formal, né, que foi atestado como tendo concluído esse processo formal de educação musical, e especialmente é visto como alguém que tem talento, ou seja, como alguém que tem características, que tem uma essência que é dada quase que de forma sobrenatural. Né? É essa ideia vinculada a quase que ao espírito do gênio, né? Essa ideia bem romântica. E a gente tem também, né, como um desencadear desse individualismo, né, desse processo centrado no indivíduo, nos desempenhos individuais, a gente tem o concerto ganhando, né, toda evidência nessa época, aqui final do século XVIII, né, século XIX, e o concerto, a forma de organização do concerto já diz muito para a gente sobre a forma de organização desse modelo de educação musical, né? Porque o que é um concerto? Né? Você tem músicos no palco, né? Até em uma posição hierárquica superior à plateia, e fica para baixo. Né? A plateia está no escuro, porque a ideia é apagar as individualidades daqueles que assistem o concerto, para colocar em evidência as individualidades daqueles que estão sobre o palco, mas que também não são enxergados como indivíduos, porque na orquestra todo mundo usa roupa neutra, né? Desde essa época, desde o século XVIII, né? Século XIX. Todo mundo com a roupa mais neutra possível, né? Todo mundo vestido de preto, justamente nessa ideia. E a gente não vai reforçar as individualidades dos membros ali daquele grupo musical. A gente vai reforçar a individualidade no máximo do solista, que é quem vai estar à frente dessa orquestra, ou do maestro, por um talento, por uma habilidade especial que os outros não têm. Ou seja, estamos falando de um modelo de educação musical que não é, já estou entrando na crítica, né, que eu não me seguro, que não é democrático. Né? A gente está falando de um modelo voltado para poucos. Né? Pensando um pouquinho mais amplo, pensando um pouquinho mais sobre a educação, de forma mais geral. Né? Eu falei para vocês que eu ia falar um pouquinho também sobre pedagogia tradicional. É uma outra corrente, uma outra forma da gente entender esse tradicional na educação. Essa pedagogia tradicional, ela não é entendida, né, como de forma muito consciente pelos professores. Muitas vezes os professores adotam uma postura tradicional, mas eles não sabem que eles estão fazendo aquilo, né? Eles estão simplesmente ensinando como foram ensinados. Né? O que a pedagogia tradicional diz, né? O que os adeptos dessa pedagogia fazem na sua prática? Em primeiro lugar, uma valorização da razão em favor da subjetividade, né? O foco no domínio dos conhecimentos, né? Esses conhecimentos sociais, historicamente construídos, né? No domínio dos conteúdos culturais, né? O domínio dos conteúdos escolares. Isso vem em primeiro lugar, né? Isso vem antes da subjetividade, das individualidades, ou seja, todo mundo tem que aprender todos esses conteúdos. Né? O aluno é visto como tábula rasa. O que é tábula rasa? É uma folha em branco, né? Ou seja, o aluno é entendido como alguém que nada sabe, e o professor é quem vai escrever sobre essa folhinha em branco, né? Porque é o professor que ele tem conhecimento. O professor é concebido como alguém apto a inculcar o saber do estudante, ou seja, acredita-se na ideia de transmissão, né, que o conhecimento pode ser transmitido do mestre, que sabe mais coisas que o aprendiz, ele pode ser transmitido para esse aprendiz por meio da oralidade, por meio da fala. Né? Há uma ênfase na memorização de informações por meio da repetição, dessa ideia de que a gente tem que fazer várias e várias vezes até a gente alcançar a perfeição, ou então fazer várias e várias vezes até que a memorização se concretize, e quando a gente memoriza a gente aprendeu. Isso é uma ideia da pedagogia tradicional. E ainda a valorização do produto em detrimento do processo, ou seja, não interessa como o estudante vai chegar ao resultado, interessa os resultados que ele vai apresentar. Desconsidera-se então os processos subjetivos e cognitivos, né? Desconsidera-se que o estudante vivencia até chegar numa resposta. E só para fechar, a segunda pedagogia que eu estou trazendo aqui para a gente discutir é essa pedagogia tecnicista, que vai repetir muito da pedagogia tradicional. Ela repete várias características,
com algumas pequenas mudanças, né? Aqui, por exemplo, o conhecimento científico, que era algo muito valorizado na pedagogia tradicional, vai começar a dar lugar ao saber fazer, né? O que importa é saber fazer, o que importa é saber resolver problemas práticos, né? Um conhecimento mais técnico, e que vai ser conseguido a custo da simplificação do conhecimento, né? Então, não me controlo, mas já falo, né? O professor tecnicista, por exemplo, é aquele que espera uma receita sobre como não ser tradicional dando aulas para adultos. Ele o Márcio. Ou seja, aquele professor que espera uma resposta pronta do que eu devo fazer, qual é a técnica que eu devo aplicar, né? E isso muitas vezes é conseguido à custa de uma simplificação do conhecimento científico. Não vou perder tempo explicando o porquê de ser das coisas, não vou levantar a reflexão, porque o importante é aprender uma receita e ir lá e aplicar a receita. E com a diferença que aqui também na pedagogia tecnicista, os processos individuais de aprendizagem, eles continuam não sendo o foco, mas eles vão ser mais observados, só que agora sob uma perspectiva comportamental, ou seja, com essa ideia de que, com o conhecimento da psicologia, eu, professor, consigo modelar o comportamento do aluno, né? Eu consigo fazer do aluno o que eu bem entender. E isso é feito por meio do processo de reforço e de punição. Reforçar entre mil aspas, premiar o estudante por alguma coisa que ele faça bem, e a punição todo mundo sabe, né? Ele fez direito, vai lá, perde nota, essas coisas todas, né? Que aconteciam e acontecem até hoje na escola. Aí, só para terminar, já estou terminando de explicar o que a gente está entendendo, então, aqui como tradicional, né? Vou trazer uma concepção epistemológica que é o empirismo, né? O que o empirismo acredita? Como que ele vê a educação, né? É uma corrente que vai valorizar a transmissão do conhecimento por meio da linguagem, então vai dialogar diretamente lá com a pedagogia tradicional, por exemplo, né? Ou seja, por meio da exposição oral, que nem eu estou fazendo aqui com vocês agora, o professor ensina ao aluno, né? O professor transmite os conhecimentos, né? Por meio da fala que ele transmite conhecimento, né? Então a fala é esse veículo de transmissão e acredita-se então na ideia de transmissão, né? Que o conhecimento pode ser passado pela linguagem. Por um empirismo, o conhecimento né? Por exemplo, quando a escola tradicional valoriza as disciplinas científicas, ou quando, os modelos conservatoriais, ou jesuíta, né? Valorizam a anotação, né? A aprendizagem da anotação. Eles entendem isso, né? Esses conhecimentos, como alguma coisa como alguma coisa que existe para além da existência do sujeito aluno, né? O conhecimento já está posto, o conhecimento já está no mundo antes do aluno existir, antes do aluno vir a ser aluno, né? Ou seja, o conhecimento é entendido como algo independente, como algo descolado dos sujeitos, né? O conhecimento é algo na realidade, ele não é parte do sujeito, né? Ainda para esse modelo, né, do empirismo, a ação ou resposta do aprendiz é entendida como induzível. Então, de novo, assim como a gente viu lá no tecnicismo, o professor é entendido como alguém que pode provocar a resposta no estudante. Tem formas, tem receitas para a gente provocar essa resposta, né? O professor pode controlar a resposta do aluno, né? Ou seja, o comportamento do aluno, a aprendizagem do aluno pode ser iniciada de fora para dentro, né? A gente acredita que o meio vai ter esse poder de moldar o sujeito, né? Ele vai acontecer de fora para dentro, essa construção, essa aprendizagem do sujeito. Tranquilo até aqui? Um montão de informação, né? Mas acho que agora a gente pega esse montão de informação para pensar talvez o que nos interesse mais aqui, que é, então, ser tradicional é algo ruim, né? Que eu acho que é o que vem implícito ali na grande perguntona, né? Como não ser tradicional dando aula para adultos, né? Ser tradicional é algo ruim? Vamos discutir um pouquinho dessas características que a gente viu agora há pouco. Se a gente pensar lá nos modelos jesuíta e conservatorial da educação musical, a gente consegue encontrar problemas, né? Dá pra gente criticar algumas coisas desse modelo. Por exemplo, quando a gente fala sobre, né, a ênfase da notação, a gente está falando sobre a imposição da cultura musical alfabetizada, né? Ou seja, desses modos de fazer música associados à notação, associados à partitura, a gente está falando sobre a imposição disso como sinônimo de saber musical.
né? E a gente vê muito, às vezes, por exemplo, música da tradição popular fala, né? Você pergunta pro cara, e aí, você sabe música, né? O cara tá tocando, o cara tá cantando, ele vai falar, não, eu não sei música. Mas como assim? Você não tá aí tocando? Não, mas eu não sei ler, eu não sei partitura, né? Eu não sei ler, eu não sei escrever partitura. Né? Eu tenho essa ideia, então, que saber música é saber ler partitura. Né? Ou então a gente vê muitas vezes, né, isso especialmente na academia, né, essa ideia de que o domínio da notação é o estado mais avançado do conhecimento musical, ou seja, aquele conhecimento prático, né, ele é entendido como menor, né, o conhecimento do saber fazer. O conhecimento bom mesmo é aquele que passou pela sistematização, é aquele que virou domínio da escrita e domínio da leitura musical. Né? Em outras palavras, o que é o problema por trás disso? É que quando você valoriza só a notação, quando você valoriza só as formas escritas de aprendizagem musical, você tem uma desvalorização da cultura e das formas populares de aprendizagem. Por quê? Essas formas não são associadas a sistemas de escrita. Né? Então, o que é o problema do modelo tradicional? É ele enfatizar a notação? Não, isso não é um problema por si só. O problema é a gente desconsiderar outras formas de fazer música. Né? Então, o problema não é eu ser tradicional, o problema é eu não enxergar que isso é uma possibilidade de realização, isso é uma possibilidade de aprendizagem musical e que existem outras que também precisam ser contempladas. Né? Junto com essa ideia, a gente também pode repensar um pouquinho, por exemplo, o modo como a gente ensina e às vezes o modo como a gente explica, como a gente entende música mesmo. Né? Por exemplo, a gente entende, se a gente for pegar qualquer livro de teoria, qualquer livro, às vezes de educação musical, a gente vai procurar lá, né? Qual é a definição de música. Música é aquela combinação do quê? De ritmo, altura. O que é isso? Senão um modelo derivado dessa cultura escrita, dessa cultura vinculada à notação. Por quê? Ritmo e melodia são dois elementos musicais que aparecem na notação. Mas existem vários outros elementos da música, de caráter mais expressivo, de caráter mais subjetivo, que a gente não consegue notar, que a gente não consegue escrever. E porque eles não entram no sistema de notação, eles não entram, inclusive, na definição do que é a música. Né? Então, por exemplo, quando eu brigo com vocês lá no estágio, né? Você abandona essa ideia de trabalhar com conteúdo musical, né? Só ritmo, melodia, harmonia, não sei o que, é uma visão limitada, né? É só uma forma de a gente entender. Estou dizendo que é errado? Não. Estou dizendo que é um modo e que o problema é que a gente não pode se ver preso a ele e ignorar as outras formas também de se ver e aprender música. O que a gente ainda tem de limitação nesses dois modelos, né, no jesuíta e no conservatorial? Que a gente tem a desconsideração de outros vínculos e de outras formas de aprendizagem musical que não o modelo diádico. Né? O modelo diádico que é para o professor e o aluno. Né? A gente tem outras formas muito ricas de aprendizagem, por exemplo, entre aluno e aluno, né? E essas não são consideradas nesse modelo. Né? Então, o problema é que ele, de novo, né, limita experiências, limita o trabalho do professor. Né? Ainda uma última coisa, a música é entendida como objeto de contemplação sacralizado, ou seja, músico é aquele sujeito que sobe no palco, é aquele que tem talento. Músico não sou eu, músico não é qualquer um. Para ser músico tem que ter muita coisa, né? Não pode ter essa coisa assim de qualquer um se meter a cantar sem ter estudado canto, porque a pessoa já vai logo dizendo, não, eu não sei cantar, eu não sei fazer isso. Mas isso não é verdade. Se cada um vai se meter a cantar, eu não sou cantora, não. Sim. Eu acho que aqui tem que tomar cuidado, porque aí o que é desculpa, não me entendo, né? Claro. Em qualquer momento. Não estou dizendo, por exemplo, que a gente... Não estou dizendo, por exemplo, se a gente quiser entender no nível de profissionalização, numa entrada na academia, mas, por exemplo, se a gente for pensar a educação musical que acontece aí fora, por exemplo, nas escolas de música, quando a gente coloca, né, como a música como algo sacralizado, como algo que só pode ser feito por alguns, não pode ser experimentado, né, ou só pode fazer música, só pode estudar música, aqueles que têm talento, o que eu faço é privar oportunidades, né? Especialmente para aqueles que não almejam entrar nesse mundo da música de concerto ou da música erudita, né?
É o que a gente está falando desde o começo. Há um problema em isso existir? Há um problema em, por exemplo, algumas pessoas quererem se preparar para uma formação solista, quererem vivenciar isso? Não, o problema não é esse. O problema é quando a educação musical só visualiza essa possibilidade de formação e não outras possibilidades, né, que contemplem outras formas de envolvimento com a música, em que de repente esse não cantar tão afinado ou esse não cantar com extrema técnica é uma possibilidade. Ser tradicional, a gente já está meio que adiantando a conclusão, né? Ser tradicional não é ruim em si. O problema é a gente não se dar conta das fragilidades desse modelo e não buscar outras formas de solucionar essas fragilidades. E também uma outra coisa, né? Quando a gente entende fazer música como algo sacralizado, né? Como essa coisa do músico no palco, né? Todo mundo igualzinho, sem subjetividade, né? Eu estou desconsiderando os sujeitos, né? Eu estou desconsiderando uma parte da apreciação musical que é subjetiva e que existe, que é para além técnica, né? E uma outra coisa que vem associada com isso, né? Eu desconsidero o corpo, eu tiro o corpo do fazer musical. Fazer música é uma coisa que se faz com as mãos e com a cabeça, né? Nessa tradição, né? Especialmente vinculada à notação. O corpo é desconsiderado, né? E a gente tem aí os educadores, né? Todo o pessoal que vocês estudam lá nas pedagogias, né? Falando justamente que quando a gente traz o corpo para a educação musical, você consegue vivenciar a música de forma muito mais completa. Você às vezes consegue aprender a música de forma que só racional ou, né, manual a gente não conseguiria aprender. Em outras palavras, o que é o problema desses modelos? É a privação de experiências, né? É a gente ficar tão focado em um modo só de ensinar que a gente desconsidera outras formas de vivência musical. Pensando um pouquinho sobre as pedagogias, né? Indo para um campo um pouquinho mais amplo agora da educação, né? Saindo só da educação musical. O que é o problema relacionado, né? O que são os problemas relacionados? A gente viu, né, como uma das características dessas duas pedagogias, a aprendizagem de ações mecânicas que não exigem reflexão, né? Isso pode acontecer por meio de repetição. Por exemplo, aprender a dirigir um carro. Ninguém precisa refletir muito sobre como se dirige um carro. É uma ação mecânica, né? É aprender a fazer e pronto, né? E como é que se aprende? É repetindo, é fazendo várias vezes. Então, de fato, a repetição não é um problema, né? A repetição é uma forma de aprendizagem. Né? Memorização é uma forma de aprendizagem, mas é válida talvez para aqueles objetos de estudo que não requerem reflexão. Né? Aprendizagem de informações, né? Que não exige uma reflexão também, pode ocorrer por meio da transmissão, por exemplo. Né? Um exemplo bobo. Né? Todo mundo tem que aprender, por exemplo, como é que conta de 1 a 10. Sem saber contar de 1 a 10, a sequência dos números, a gente não consegue fazer nada no modo matemática. Né? E como que isso é feito? É por transmissão. E vale refletir muito sobre isso, vale problematizar? Talvez o pessoal da matemática vá me criticar e vai falar que dá, né? Mas não tem muito o que problematizar, tem que decorar, tem que falar a sequência de 1 a 10 e é naquela ordem, não tem muito como inventar roda, né? Então isso tem que ser de fato transmitido. Então, transmissão é uma coisa necessária, né? Não há problema em a gente encarar a repetição, e a gente encarar a transmissão, e a gente encarar até a memorização, né? Mas nem todas as formas de aprendizagem se concretizam com essas metodologias, né? Pensem vocês na vida escolar de vocês. Quantas coisas vocês supostamente deveriam ter aprendido na escola e não aprenderam usando essas metodologias, né? Porque nem tudo se aprende desse modo, especialmente aqueles aprendizados que requerem mais reflexão, né? Então, o problema não é existir transmissão, o problema não é existir repetição ou existir memorização, o problema é existir só isso na escola, né? A gente ainda tem, né, nessas pedagogias uma desconsideração dos conhecimentos que o estudante traz consigo de fora da escola, né? Então, essa ideia do aluno concebido como uma tábula rasa, como uma folhinha em branco, que o professor escreve o que ele bem entender em cima, né, traz muito essa ideia de que o aluno nada sabe até entrar na escola, né? Ele vai começar a ser iluminado, a ser informado pelos conhecimentos da ciência, da arte, etc., só quando ele bota o pé na escola, né, pela primeira vez. E a gente já sabe que até mesmo a criança, menorzinha que seja, quando ela entra na escola, ela já sabe coisas, por exemplo, sobre música, né? A gente discutiu aquele dia que estava falando sobre composição, né?
Uma criança que vai, sei lá, com 3, 4 anos começar a compor, ela já sabe que música é um negócio com começo, meio e fim. Porque ela já aprendeu a cantar, sei lá, parabéns pra você no aniversário. E ela não mistura mais a ordem das frases, ela não mistura mais a sequência das coisas. Ela sabe que a música tem hora para começar e que ela tem hora para terminar, por exemplo. Ela sabe reconhecer um término, porque ela sabe a hora que ela para de dançar, por exemplo, né, ouvindo música. Ou seja, a criança conhece muitas coisas. O adulto que vai entrar numa aula de música pela primeira vez conhece muitas coisas sobre música antes da primeira aula. Né? Então, o problema dessas pedagogias é desconsiderar isso, né? Aquilo que o estudante traz de fora. Você ainda tem uma desconsideração dos processos de aprendizagem e de desenvolvimento, porque você olha só para o produto, você não olha para o processo que o estudante vai percorrer até chegar naquele produto, até conseguir chegar naquela resposta. Então você não olha para o desenvolvimento, você não tenta entender, né, sobre a perspectiva do próprio estudante, até mesmo sobre uma perspectiva científica, da psicologia, etc., o que são esses processos, né? Como que o estudante chega às respostas, né? E o desconhecimento disso a gente já sabe, né? Leva o professor, por exemplo, não conseguir desenvolver, não conseguir resolver uma dificuldade de aprendizagem. Estou terminando, né? Pensando lá nas concepções epistemológicas que a gente tinha, ou melhor, na concepção que a gente tinha para discutir hoje, que era o empirismo, né? O que é o problema do empirismo, né? É que o conhecimento não é. Eu entendo que o conhecimento é algo que existiu antes de eu existir, né? Mas isso não é propriamente o conhecimento, isso é informação, né? Aquilo que as gerações anteriores às nossas construíram chegam até mim como informação, vêm passadas como informação. Elas se transformam em conhecimento só a partir do momento em que eu me aproprio delas. Então o conhecimento não é algo, ele não existe independente do sujeito. O conhecimento só pode existir, por isso a gente diz que o conhecimento se torna quando o aprendiz se envolve no processo, né? Ou seja, o conhecimento é algo que só acontece no processo de construção. Ou seja, só acontece quando eu me aproprio daquela informação, relaciono ela com o que eu já sei e uso ela para interpretar o mundo, né? Sem esse processo de apropriação, eu estou falando de informação. E tem muita coisa que a gente aprende na escola e que fica só no nível da informação, né? Ou seja, aquelas coisas que a gente esquece depois que a gente fez a prova, né? Não viraram conhecimento de fato, continuaram sendo informação, que vinha antes de mim, que existia antes de eu nascer, mas que por eu não me apropriar, não viraram conhecimento, né? Então o conhecimento se torna, ou seja, só existe quando ocorre um processo de construção ou reconstrução constante. E esse processo é feito pelo aprendiz, né? Ou seja, o conhecimento fora do aprendiz, esse conhecimento que existe antes do aprendiz nascer, não é conhecimento, é apenas informação. Porque conhecer depende do aprendiz. Conhecer exige ação. E aqui a gente pode entender ação não só como ação física, como fazer algo, por exemplo, fazer um exercício, ler alguma coisa, mas também como ação mental, né? Como esse trabalho de reflexão, de pensar sobre o que você está ouvindo, de relacionar com coisas que você já conhece, de criticar, mas será que é isso mesmo? Será que não tem uma outra abordagem, uma outra forma de entender? Né? Ou seja, conhecer exige ação, conhecer exige envolvimento do aprendiz. Então, nesse sentido, né, o empirismo é aquela corrente que a gente viu que defende, que pratica a transmissão. A transmissão faz sentido e ela é necessária em certos contextos e momentos. Acabei de falar para vocês, por exemplo, o número, né? Saber contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 é uma coisa que foi transmitida para mim, né? E ainda bem que transmitiram, né? Porque se não tivessem me transmitido, lá Deus sabe quanto tempo eu ia levar para construir essas noções, né? Talvez o tempo que a humanidade levou para desenvolver a matemática atual, né? E a criança não tem todo esse tempo no mundo, né? Então, haver transmissão no mundo é necessário, porque é uma forma de você acelerar essa aprendizagem, de você acelerar justamente a transmissão de informações de uma geração para outra, porque nem tudo vai ser, né, construído automaticamente de forma rápida pela criança, né? Então, a transmissão faz sentido e é necessária em certos contextos e momentos, né? Por exemplo, dar a conhecer a cultura produzida historicamente é necessário, para que as novas gerações não precisem reinventar a roda, né? Para que a gente não precise reconstruir todo o passo que a humanidade, todos os passos, na verdade, que a humanidade teve que dar para chegar até onde chegou hoje. Tranquilo até aqui? Sim? Então,
Então, transmissão não é o problema. Mas o que é o problema? O verbalismo, como a gente já estava dizendo, nem sempre é suficiente para o aluno aprender. Isso aqui que eu estou fazendo com vocês, né, do falar, né, do só vocês aí ouvirem de forma passiva, nem sempre é o suficiente para que ocorra aprendizagem, né? E aprender não é sinônimo de memorizar ou de emitir simplesmente uma resposta a um estímulo, né? A gente bem sabe, a gente fez quantas provas durante a nossa vida escolar, a gente emitiu respostas, as respostas foram consideradas válidas, mas entrou tudo por ovo e saiu por outro, né? A gente hoje em dia não sabe mais quase nada, né? Ou seja, aprender não é sinônimo só de memorizar ou de emitir uma resposta. Por quê? A aprendizagem depende do pensamento, depende da tomada de consciência, depende da compreensão da razão de ser das coisas. É aquilo que eu falava antes. Depende da ação do aprendiz. Né? Esse aprendiz precisa agir, precisa se envolver no objeto do conhecimento, fazendo isso, né? Entendendo por que as coisas são daquele modo, né? E não só reproduzindo uma informação que foi passada antes. Aí eu trouxe aqui uma como é que a gente fala? Uma comparação. Você tem uma que me fugiu. Uma comparação, vai, me fugiu o nome daqui a pouco. Uma analogia, obrigada. Uma analogia. Que ajuda a gente a pensar, né, o que é esse processo de construção do conhecimento e essa necessidade de envolvimento do aprendiz, né? O professor de natação não pode ensinar o seu aluno a nadar na areia, né? Ele não pode ensinar o aluno falando faça isso, faça aquilo, ou seja, usando o verbalismo. Ele até pode dar exemplos para o aluno imitar, para o aluno memorizar, mas o aluno não vai aprender a nadar. O aluno aprende a nadar como? Né? Só se aprende a nadar lutando com a água, ou seja, só se aprende a nadar dentro da água, só se aprende a nadar em contato com o objeto de conhecimento, não é pelas instruções orais do professor. Né? O diálogo do estudante deve ocorrer com a água, por mais que o professor, e de fato o professor é o mediador dessa relação, por mais que o professor possa instigar o aluno, possa provocar ele dentro da água, o exercício dentro da água vai ter que ser feito pelo aluno, não pode ser feito pelo professor. Por quê? A aprendizagem só vai acontecer no diálogo, no embate, nas tentativas do aluno em contato direto com a água. Né? Então o diálogo é do estudante com a água, e não do estudante com o professor. É lógico, exemplo bem anedótico para a gente pensar, mas a ideia é essa. Né? Eu não aprendo algo se eu não me envolver ativamente com aquilo, né? Se eu não me debater, se eu não entrar em embate direto com o objeto do conhecimento. Faz sentido até aqui? Total. E isso me lembra muito as escolas, né, que a gente vê em pedagogia, por exemplo, escola tradicional, nova e a tecnicista. Né? A nova seria o caso de um professor simplesmente largar o aluno na água e não dar nenhuma instrução. Assim. Deixa afogar. Ele vai se entender, ele vai entender, ele vai saber como nadar. Né? E larga a criança lá e... sem nenhuma orientação, é lógico. A gente vai discutir um pouquinho disso daqui a pouco. O professor, ele é e ele deve ser, porque se ele não for, ele não pode nem ser professor. Ele deve ser a pessoa que conhece mais que o aluno. Se ele não conhecer mais que o aluno, não tem sentido ele estar ali naquela relação com o professor. Né? Então, se ele é alguém que conhece mais, ele também tem uma responsabilidade naquela relação. Né? Para além de quando a gente está trabalhando com criança, a gente ser um adulto na relação, né? E tem que se comportar como tal. Né? Se eu sou adulto, eu tenho responsabilidade, eu tenho que assumir a minha responsabilidade. Né? Mas mesmo que eu esteja tratando com outro adulto ali dentro de sala de aula, eu ainda tenho uma responsabilidade que é profissional. Ele é alguém que sabe mais do que o meu estudante. Né? E se eu tenho essa responsabilidade, eu preciso conduzir o meu aluno nesse processo. Eu não posso abandonar ele, né? Senão eu estou fugindo ao meu papel. Mas a gente já volta nessa discussão. Tá, e aí? A gente discutiu, né? Ser tradicional é ruim? Não, ser tradicional não é um problema em si. Né? O problema é a gente não considerar as limitações dessas abordagens, dessas perspectivas, e não tentar resolver essas limitações. E quais seriam as alternativas? Né? O que a gente poderia fazer, então, para tentar cobrir essas lacunas, para tentar, então, repensar essas coisas que a escola tradicional colocou? Né? Vamos discutir isso agora. Quais são as alternativas? Eu estou trazendo aqui um pouquinho dessa discussão que esses dois autores que estão ali no cantinho trazem sobre os modelos coloniais, né? São dois autores argentinos
que estão pensando um pouco essa reconstrução da educação musical, a reconstrução desses modelos coloniais da educação dentro da América Latina, né? Ou seja, como nós, países colonizados, podemos repensar a nossa história, podemos repensar as nossas heranças, podemos repensar as culturas dos nossos povos originários e inserir isso dentro da educação musical. É um pouquinho esse exercício que eles, né, propõem aqui para a gente como uma reconstrução da educação musical. O que eles dizem? Que é necessário a gente restituir o vínculo entre a experiência musical e a natureza, especialmente o corpo humano, né? Porque os modelos coloniais colocaram muito a notação em primeiro lugar, a objetividade, a razão, a teoria em primeiro plano, né? E tiraram da gente essa coisa da experiência musical, da natureza, né? Desse fazer musical sempre atrelado ao cotidiano, às atividades do dia a dia, né? A essa, por exemplo, não divisão entre arte e cotidiano que existe, por exemplo, nas culturas indígenas, né? Eles propõem a reintegração disso, e especialmente a reintegração do corpo na educação musical, né? Que foi uma coisa muito deixada de lado, né? Nesses processos de individualização que a gente viu, né? De apagamento das individualidades. Vocês já estudaram isso, vocês provavelmente já viram aí o pessoal da educação musical, né? As pedagogias lá, os pedagogos de primeira geração, de segunda geração, né? Da Ucrose e Orff, que vão falar justamente sobre isso, né? Sobre a importância de trazer de volta o corpo para dentro da aula de música, né? Da gente não trabalhar só com a razão, com a objetividade, né? Trazer também esse envolvimento que não é calculado muitas vezes, né? Esse envolvimento corporal que não é medido, que não é racionalizado, né? Como aquele desenvolvimento que a gente tem, com aquele envolvimento que a gente tem com a música escrita, né? E por que a gente faz isso? Porque, né, os pedagogos dizem pra gente, a criança aprende melhor, até o adulto aprende melhor quando o corpo pode se mexer livremente, quando o corpo é integrado no fazer musical, né? Dalcroze começou a falar sobre a importância do corpo, porque Dalcroze era professor de solfejo no conservatório. E Dalcroze viu que quando os alunos ficavam solfejando sentados na cadeira, eles não conseguiam solfejar direito. Então Dalcroze começou a colocar o corpo nos exercícios de solfejo, começou a colocar o movimento e viu que os alunos aprendiam muito melhor quando isso acontecia, né? A gente vê hoje em dia, né, mesmo nos estudos de cognição, que são os estudos que pensam muito o pensamento, o cérebro, muita gente já estudando o corpo, muita gente falando que sem corpo, sem o movimento do corpo, até a compreensão musical é limitada, né? E se a gente for pensar nos povos originários, música era isso, não era uma coisa feita com todo mundo sentadinho, né? Música é uma coisa feita com todas as pessoas em movimento. E é inclusive do ato de dançar, do ato de se mover que nasce a música, que vem o som. Então eles propõem isso, essa reintegração, essa restituição desse vínculo. Oi? Desculpa, acho que pode ser levado para o lado da apreciação também, né? Porque quando a gente aprecia música no teatro, todo mundo está sentado, está apreciando mentalmente, cerebralmente. E não que seja errado também, né? Mas é aquela história, né? Mas tem uma forma também só. vai para esse lado, né? Sim, com certeza, né? Porque a gente tem a apreciação ativa, né, do Vuita, essa ideia do fazer enquanto você aprecia, né? E também quebra com essa ideia, né, de público intérpretes, né? Que uns fazem e os outros só escutam, né? Todo mundo pode fazer, por que não? Né? Nessas formas, eu estou falando lá na música de concerto, né? Eu estou falando que existem outras formas para além da música de concerto, em que a gente pode ter um envolvimento público e plateia, né? E o que esses autores estão falando é isso, vamos trazer isso para a educação musical, vamos trazer também essas outras formas de vivência, né, para a educação musical. Então, romper com a ideia do palco como único âmbito, né, do que a gente estava falando, de fazer musical e com a ideia de fazer música para contemplação passiva, né? Essa ideia, saber que alguns fazem e os outros escutam. Para isso, a gente pode contemplar formas de produção musical não vinculadas apenas à tradição da música erudita europeia, né, que é o que a gente estava falando. Por exemplo, a música indígena, a música folclórica, a música popular, né, que é isso. Enquanto tem alguém tocando, a pessoa que está tocando também está dançando muitas vezes, né, não tem essa divisão. E todo mundo dança e faz som ao mesmo tempo, e todo mundo canta ao mesmo tempo, né. Ainda, romper com a ideia de música apenas como produto, né? O que significa isso? A gente se desprender da ideia de uma e da possibilidade de existir apenas uma forma de interpretação, né?
que é o que traz muito, às vezes, esse pensamento conservatorial, esse modelo conservatorial para a gente, né? Existe a interpretação correta, existe a forma correta da gente seguir o estilo. Tudo bem, dentro da música erudita isso pode ser, embora até seja questionável, né? A gente tem hoje em dia o pessoal da interpretação, da performance, até questionando essa ideia, né? Da interpretação correta, ou, por exemplo, a interpretação historicamente informada, que seria o melhor modelo de interpretação de repertório X ou de repertório Y, né? O pessoal já problematiza bastante essa questão, né? De uma interpretação idealizada, até mesmo de uma interpretação perfeita do ponto de vista técnico. Não estou desmerecendo, isso é uma possibilidade, isso pode ser oferecido como uma possibilidade, mas não necessariamente como uma possibilidade que vai interessar a todas as pessoas, né? Perfeição técnica é algo importante, por exemplo, dentro da música erudita, mas no popular, às vezes o desafinado é o expressivo, né? Ou às vezes por fora do ritmo, né? Aquele que não tem aquele andamento preciso, aquele que tem aquele andamento mais gingado, né? Sem o controle do metrônomo, é que vai ser o expressivo, né? Então, né, controlar outras formas de, entre aspas, perfeição, né? Ainda, transcender a técnica para contemplar o incontrolável, que emerge do encontro, do processo, ou seja, não pensar na música só como produto, mas pensar na música como processo, como o ato de fazer música. E esse ato se transforma cada vez que você faz, cada vez que você toca diante de uma plateia, de uma situação diferente, né? Então, é abandonar essa ideia do produto perfeito, do produto sempre do mesmo jeito, e viver o processo, né? Viver essa instabilidade. A gente vai tocar e, dependendo da situação e dependendo da plateia, vai ser diferente mesmo e tá tudo bem. Porque isso só não é possível nesse padrão conservatorial, né? Mas em outras formas de expressão musical, tá tudo bem ser desse modo. Repensar as características de aprendizagem musical baseadas na notação, né? Ou seja, não é errado ensinar notação, né? Até eu não poderia defender isso aqui, né? Dentro desse curso de teoria, percepção e criação musical, né? Fazendo o livro que fiz lá com as crianças, né? Não é errado a gente ensinar notação, mas a ideia é incorporar ao ensino também as formas de relação do homem com a música de outros jeitos, né? Não só com o ritmo, melodia e harmonia, né? Mas, por exemplo, da forma como o homem se relaciona com a natureza, se relaciona como som e movimento, né? A gente até estava discutindo aquele dia que falou sobre ensino de composição, né? Por exemplo, tem muita gente pensando em ensino de composição hoje em dia, Gabriel está estudando isso, Eduardo também, né? Não a partir do domínio da harmonia, do domínio do ritmo, mas pensando composição, por exemplo, a partir da relação entre repouso e movimento, ou entre estabilidade e instabilidade, que são coisas que a gente vê na natureza, né? São coisas que a gente experiencia no nosso dia a dia. E os compositores manipulam também, né? Eles não manipulam só ritmo, melodia e harmonia, eles também manipulam essas coisas quando fazem música. Então, reconstruir a ideia de produção musical coletiva, né? Nesses modelos diáticos que a gente vive, que só se ensina, só se aprende música, um aluno e um professor, né? Vamos contemplar outras formas de produção, né? Contemplando individualidades, inclusive, e desempenhos instrumentais distintos, né? Por que não colocar para fazer música também aqueles que sabem muito pouco sobre o instrumento? A gente tem muito essa ideia, né? Que só pode entrar numa orquestra, só pode tocar com os outros aquele que se aprimorou muito no seu instrumento. Ele tem que ter uma base, ele tem que ser muito bom para daí fazer música junto com os outros, né? A ideia aqui é reconstruir isso, tentar superar esse modelo diático, esse modelo de virtuosismo, né? Romper com a ideia de que músico é só aquele que tem talento, né? Ou só pode fazer atividades de músico aquele que está plenamente desenvolvido, né? Porque não é assim em todas as culturas. Tranquilo aqui? Então, ó, provocações. Já tô começando a responder um pouco. Como não ser tradicional? Né? Como não ser tradicional? Por exemplo, olhando para outras tradições, para outras formas de ensinar, de aprender música, né? Que não só esse modelo conservatorial que formatou o nosso modelo de ensinar, de aprender música. Mas bora lá, vou trazer uma outra discussão também para vocês, que isso aqui vocês nunca me viram falando. Acho que vocês aqui nunca me viram. O Bruno está estudando um pouquinho disso comigo, né? Que é uma coisa que eu estudei, eu vim estudando desde o mestrado, do doutorado, ultimamente andei dando uma paradinha e foi muito bom ter voltado a ver isso, né?
Porque o que é uma outra possibilidade que a gente tem? Né? Uma outra forma da gente enxergar a educação que não seja essa do tradicional. Estou trazendo para vocês um pouquinho de construtivismo, tá? Que foi o que eu, como eu estava falando para vocês, o que eu estudei. E é uma coisa que eu acredito que eu tento, na medida do possível, colocar em prática. Não é o tempo todo que a gente faz, inclusive, né, porque nem sempre é possível ser construtivista, nem sempre é adequado ser construtivista. Lembra que a gente acabou de falar, às vezes o mais necessário, às vezes o adequado é o transmitir, né? Mas é um modelo que eu uso para pensar em como a gente superar as fragilidades da escola tradicional, as fragilidades da educação tradicional. Então vou compartilhar um pouquinho com vocês o que é o construtivismo. Não é um conjunto de prescrições pedagógicas, então a gente não vai encontrar receita de como dar aula para adulto aqui dentro, né, sem ser tradicional. Por quê? Ele é uma teoria que discute o modo como o conhecimento é construído. Ou seja, não é uma teoria que discute como o professor deve ensinar. Não é uma teoria que diz o que o professor não deve fazer. Ela simplesmente pensa como que se constrói conhecimento. E por que essa teoria é tão importante para a educação? Porque se eu sou um professor que trabalha com construção do conhecimento, a primeira coisa que eu tenho que ter muito claro para mim é como eu entendo que o conhecimento vai ser construído. Porque se eu tenho concepção X, eu vou agir de forma X. Se eu tenho concepção Y, eu vou agir de forma Y. Então, primeiro de tudo, eu tenho que definir essa grande pergunta na minha cabeça para depois eu pensar as minhas ações. E é isso que o construtivismo vai fazer. Algumas coisas que o construtivismo fala para a gente, né? Ou melhor, o que o construtivismo propõe ali para a gente pensar, né, a partir da escola tradicional, ou o que ele, né, diz que a gente tem que se provocar, tem que pensar para promover então, essa renovação da educação. Primeiro, relativizar a importância da linguagem, especialmente como meio de transmissão. Estou falando em relativizar a importância, ou seja, não estou dizendo que a gente tem que parar de dar aula expositiva, não estou dizendo, até seria contraditório eu dizer isso aqui, que isso que eu estou fazendo aqui com vocês é ineficiente, é inefetivo, né? Não estou falando para a gente parar de fazer o que eu próprio estou fazendo nesse exato momento, né? Porque a linguagem é sim um veículo de transmissão, ela tem o seu valor, mas repensar a importância dela é necessário, né? E o que a gente faz, então, se a gente vai repensar? Pelo que a gente substitui essa ênfase na linguagem? Valorizar a ação de interpretação que dá sentido à linguagem, né? Não lembro se... Não, acho que não, mas acho que vocês vão se identificar com isso que eu vou falar, né? Eu lembro, por exemplo, quando eu era criança, estava fazendo aula de história, de geografia. Eu lembro que as atividades que a gente fazia, história, geografia, etc., ao final de cada capítulo do livro tinha as perguntas que a gente tinha que responder. E como é que eu respondia aquelas perguntas? Eu folheava as páginas, encontrava as respostas e copiava as respostas. Né? Exatamente, né? Hoje em dia nem copiar, o pessoal faz Ctrl+C, Ctrl+V com o mouse, ele compruta e imprime, né? O que é isso? Isso é o uso da linguagem, esse uso da linguagem como transmissão, esse uso ineficiente da linguagem, porque não tem interpretação envolvida nisso, né? Ou seja, não basta reproduzir, é preciso compreender. Não tem problema em a gente usar a linguagem, mas a gente tem que criar mecanismos para que o nosso aluno compreenda. A gente não pode aceitar um texto reproduzido, né, como uma demonstração de compreensão de algo, né? Em música, por exemplo, não basta reproduzir modos de tocar ou receitas de interpretação, não basta eu fazer que nem o fulano da gravação está fazendo. É preciso eu compreender por que eu estou fazendo aquilo, por que eu estou tomando aquela escolha interpretativa, né? Para fazer igual, tudo bem, não tem problema, contanto que seja consciente. Ou para fazer diferente se você não concordar. Outra ideia, né, que é construtivista, repensar a ideia de indução, ou seja, repensar essa ideia de que de fora, eu, professor, consigo controlar o comportamento do meu estudante. Eu que vou fazer ele aprender, sou eu que vou garantir. Acho que todo mundo que já tentou dar aula aqui na vida já experimentou como isso não dá certo, né? Porque a gente não consegue garantir, a gente não consegue induzir comportamento do estudante, né? Porque a ação, ela tem que partir do sujeito. Não adianta o professor tentar provocar isso de fora. A ação de aprendizagem só acontece se ela partir do aluno. E como é que eu faço isso? Né? Como é que eu torno o aluno um sujeito participante, um sujeito ativo na sua própria aprendizagem? Né? Por exemplo, envolvendo o aluno na tomada de decisões.
Né? Quantas coisas a gente não faz em sala de aula que é o professor quem decide? O aluno não tem nem que escolher, ele não tem nem que pensar, por exemplo, às vezes sobre o repertório que toca. E daí quando ele não consegue tocar o repertório, ele ainda fala assim, é porque o professor escolheu mal, né? O professor não tinha que me passar esse troço aqui agora, né? Ou seja, essa ideia de que o aluno não é responsável pelo próprio processo, né? Envolver o aluno, por exemplo, na tomada de decisões e exigir comprometimento dele com ele mesmo e não com o professor. E isso é uma coisa que às vezes a gente faz sem querer, porque a gente tende a levar para o pessoal as coisas que o aluno faz. Tipo assim, o aluno estudou, não estudou para aula, é porque ele não me valoriza, ele não está comprometido com mim, ele não gosta de mim, então já deu tudo errado na nossa relação. Não interessa, a relação não é com o professor, é com ele mesmo. Então, quando ele não estuda, ele é o primeiro prejudicado naquela relação. O professor continua recebendo o salário dele no final do mês do mesmo jeito. Que nem eu digo com as crianças lá. Vocês acham que eu fico triste quando vocês não fazem lição de casa? Aí no primeiro dia de aula eles falam, né? Eu pergunto, como é que vocês acham que eu me sinto? Aí eles falam, não, você se sente triste, professora, quando a gente não faz a lição de casa. Eu falei, o quê? Eu ficar triste? Eu não, fico louco e contente. Porque eu vou ter muito menos atividade para corrigir no final da aula, né? Então não é para o professor que o aluno faz as coisas, é por ele mesmo. Graças a Deus, não vai ser para casa, com certeza. Com certeza que eu posso fazer mais. Outra ideia, construtivista. Compreender que a aprendizagem só ocorre a partir da necessidade. Isso é uma coisa muito legal da gente pensar, né? Que na escola a gente costuma, né, falar, não, o aluno tem que aprender, ele tem que aprender porque ele tem que aprender, e às vezes o próprio aluno não vê necessidade nenhuma naquilo, não vê aplicação nenhuma no seu dia a dia, não se vê provocado por aquilo, e a gente tem que aprender e tudo bem. E o professor lá vai socando conhecimento lá abaixo, né, ou melhor, socando informação, que não vira conhecimento de fato. Por quê? O aluno não vê a necessidade daquele conhecimento, né? Por quê? É o que o construtivismo explica sobre a forma como o conhecimento é construído. Em outras palavras, o conhecimento só se forma, ou seja, a gente só constrói conhecimento, a partir da equilibração iniciada por um desequilíbrio cognitivo. Olha que potente isso, traduzindo. A gente só aprende quando a gente está desequilibrado. O que é estar desequilibrado? É estar provocado, é estar com a pulga atrás da orelha, é estar com alguma contradição, é estar com alguma coisa, com alguma realidade na mão que você não consegue desenrolar, você não consegue se relacionar, você não consegue, né? É como dar aula para adulto. Isso, exatamente. O Márcio que me faz essa pergunta, como dar aula para adulto, está desequilibrado, porque ele tem um problema na mão dele e ele não consegue encontrar uma resposta com as ferramentas que ele tem. Ou seja, entrou em estado de desequilíbrio cognitivo. Maravilha, tá pronto para começar a aprender. Por quê? A partir do momento que o sujeito está desequilibrado, ele vai agir, ele vai se esforçar para atingir de volta o equilíbrio. Por quê? Isso é natural do organismo. Né? Por questões evolutivas, a gente sempre, o nosso organismo sempre busca equilíbrio, tanto do ponto de vista cognitivo quanto do ponto de vista orgânico. Né? Se eu estou com frio, por exemplo, o Adailson, né? Meu corpo vai fazer uma série de mecanismos para eu me regular de volta, para eu parar de sentir frio. Então a gente vai arrepiar, vai começar a tremer, para mexer, se aquece, por aí vai. Né? O organismo se regula, o organismo tende à regulação. E do ponto de vista cognitivo é a mesma coisa. Então o aluno só vai agir, ele só vai começar a fazer alguma coisa para aprender se ele estiver desequilibrado, né? Se o desequilíbrio cognitivo tiver acontecido. Aí olha que bonitinho isso. O desequilíbrio não brota do sujeito. Ou seja, o aluno não se desequilibra sozinho. Por isso que a escola nova não dava certo, né? Porque o aluno sem a provocação do professor, ele não vai se desequilibrar do nada, né? Ou seja, o organismo não se desequilibra sozinho, né? Por outro lado, o desequilíbrio não pode ser provocado apenas pelo meio. Por quê? Quem é o desequilibrado na relação? É o sujeito, não o meio. Então o meio, se o sujeito não quiser, não faz nada. Né? O sujeito tem que permitir esse desequilíbrio. Então como é que o desequilíbrio nasce? Que é o que a gente, professor, tem que descobrir. Se a gente consegue descobrir como é que desequilibra, se o aluno está desequilibrado, ele aprende, é o que eu quero. Né? Da onde nasce o desequilíbrio? Ele nasce da interação entre sujeito e objeto. Repara, estou falando entre sujeito e objeto, como
falo em objeto aqui, eu estou falando sobre aquela coisa que ele quer conhecer, sobre o mundo, sobre música, sobre como dar aula e etc. Né? O desequilíbrio nasce da interação, ou seja, ele nasce quando o sujeito tenta pegar as ferramentas que ele tem e aplicar naquela realidade e ver que ele não consegue. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que esse desequilíbrio não pode existir sem ação. Se o sujeito não age, se ele não pega as ferramentas, por mais rudimentares que elas sejam, se ele não pega as suas ferramentas e tenta aplicar sobre a realidade, e quando eu estou falando em ferramentas aqui, aplicação sobre a realidade, pode ser, por exemplo, eu tentar tocar uma música no violão que eu ainda não sei. Será que com as ferramentas que eu tenho eu consigo tocar essa música? Ou eu, professor, aqui pensando como dar aula para aluno. Será que com o que eu aprendi enquanto aluno, eu tenho as ferramentas necessárias? Vou lá para a realidade, tento dar aula e vejo que não consigo. Estou em estado de desequilíbrio. Mas eu precisei primeiro de uma ação. Eu precisei me envolver, eu precisei me engajar. Né? E para além disso, o estudante, né, ou seja, o objeto do conhecimento, ou melhor, esse desequilíbrio não vai conseguir acontecer se o objeto estiver distante da realidade do aluno. Ou seja, se eu estiver falando sobre uma coisa, que meu aluno não tem um mínimo de ferramenta para tentar agir sobre essa coisa, meu aluno não vai se dar nem ao trabalho de desequilibrar. É, por exemplo, pegar uma criança de 3 anos de idade e tentar ensinar física quântica para essa criança. Ela não tem o mínimo de ferramenta para se ver provocada diante de um problema de física quântica. Então é lógico que o desequilíbrio não vai nem começar, que é o que acontece muito na escola. Né? Quantas coisas a gente aprende na escola que estão tão distantes da nossa realidade, estão tão distantes daquelas ferramentas que a gente já domina, que a gente fala, não tem nem por onde começar. Eu não tenho nenhuma ação que eu consiga empregar nesse negócio para tentar começar a entender. Então a gente já nem começa o processo de desequilibração. Então tiramos 2 lições daqui. Primeiro, se eu quero desequilibrar o aluno, eu tenho que partir do que ele sabe. Por isso, lá o modelo tradicional, que é aquele que ignora as individualidades, etc., não dá certo, né? Precisa ser repensado. Por quê? Meu aluno só vai aprender se ele tiver a oportunidade de agir, né, sobre aquele objeto do conhecimento. Então eu tenho que partir do que ele sabe. Se o que ele sabe é o forró, é o sertanejo universitário, vem cá que esse é o meu começo. Né? Não vou desconsiderar essas formas. Né? E outra coisa, não vai haver desequilibração se o aluno ficar lá passivo e o professor ficar tentando provocar. Esse aluno precisa minimamente agir. Né? Ou seja, não dá para o professor sozinho controlar toda a aprendizagem do estudante. Ou seja, é necessário a gente repensar o papel do professor apenas como transmissor. Né? Esse professor ele pode transmitir, pode, em determinados momentos, mas o seu trabalho principal é o de desequilibrar ou de desestabilizar, tipo chacrinha. Né? Eu não vim aqui para... Como é que eu falava? Eu vim aqui para confundir. Né? É essa a ideia. Né? Eu vim aqui para provocar, eu vim aqui para gerar incertezas, eu vim aqui para promover essa desequilibração cognitiva. Tá? De novo, isso não significa que o professor não deve atuar, ele tem sim que assumir a sua responsabilidade pedagógica, porque a gente falava agora há pouco, né? Professor e aluno não são iguais. O professor tem que ser alguém que sabe mais do que o aluno. E sabendo mais, ele vai saber como, por exemplo, instigar aquele estudante, porque ele vai conhecer um repertório diferente, por exemplo, ou ele vai saber fazer perguntas para provocar a curiosidade daquele estudante e levar ele a um caminho, por exemplo, para atingir, para conseguir usar as ações mínimas que ele tem e conseguir construir um novo conhecimento. Né? Ele tem que ser um cara que age na relação. Né? Não dá para ser o professor que vai tentar construir esse modelo sem conhecer a fundo o conteúdo que se ensina, porque você só provoca um aprendiz se você sabe muito sobre sua área. Né? É mais difícil você ser um professor construtivista do que você ser um professor tradicional, porque o professor tradicional pode não saber. O professor tradicional lê o livro e repete o livro, porque o que você espera é só que o aluno reproduza aquela informação. Né? Então o professor, ele pode, o professor tradicional, pode não conhecer a fundo esse conteúdo, mas um professor construtivista, que quer, por exemplo, provocar o estudante, ele precisa saber muito sobre sua área. Né? Precisa conhecer ainda sobre pedagogia, sobre como ensinar, como que acontece o desenvolvimento. Ele precisa estar o tempo todo refletindo sobre sua prática pedagógica, buscando soluções, pesquisando soluções. Por quê? Do mesmo modo que um aluno não aprende, sei lá, música,
né? Se ele não agir, eu não vou aprender a ser professor se eu não agir também. Se eu não pesquisar, se eu não estiver constantemente refletindo sobre a minha prática. É isso que eu sempre digo para vocês. Enquanto vocês estiverem achando tudo uma merda que vocês estão fazendo, vocês estão no caminho. Né? Que é por aí. Significa que vocês estão refletindo. E se vocês estão refletindo, vocês estão agindo. Vocês estão buscando construir esse conhecimento pedagógico para a ação de vocês. A gente falava sobre isso agora há pouco, né? Mas essa coisa do abraçar também o pensamento intuitivo, né? Não só o pensamento racional, não só essa teoria acabada, né? Mas sempre pedindo para a intuição que se explique com o apoio da razão. Ou seja, não é privilegiar só a razão, não é privilegiar só a intuição e jogar no lixo todos aqueles conhecimentos que a gente estruturou ao longo de centenas de séculos aí, né? Enquanto humanidade. Significa abraçar a intuição, mas provocando essa intuição a se explicar sempre com o auxílio da razão, com o auxílio da teoria, né? Ou seja, é juntar teoria e prática de volta, né? É não temer o caos, o ruído, o inacabado, pois eles refletem a ação do estudante. E muitas vezes a gente, professor, tem esse apego danado ao produto, né? Ai meu Deus, se eu não mostrar produto, se eu não mostrar resultado, eu vou ser um péssimo professor, né? Vou dizer que eu não fiz nada o semestre inteiro, né? Às vezes teu aluno demonstra um produto que foi só memorizado, que está só construído ali na casquinha do superficial, da informação que não virou conhecimento ainda, né? E a gente perde aulas e aulas e aulas treinando essa desgraça que vai para a apresentação e não implicou nada de conhecimento para o nosso aluno, né? Refletir sobre os automatismos do hábito pedagógico, criticar, ficar o tempo todo pensando, será que eu não entrei no piloto automático? Será que eu não estou sendo simplesmente aquele professor que faz com seus alunos o que fizeram com ele mesmo? Né? E está levando adiante coisas que se parasse para pensar, ia ver que não concorda. Já estou terminando. Repensar a cópia, devolvendo a ela o sentido de busca. Olha que legal. Não é parar de copiar, não é parar de imitar, não é parar de reproduzir, não é parar de exercitar. É fazer isso. Mas se for copiar, é no sentido de pesquisa, no sentido de busca, no sentido de aprimoramento. Se eu peço para o meu aluno imitar algo, é para que ele se desenvolva. Não é para que ele fique no mesmo nível daquela coisa que foi imitada. Para que ele vá além daquilo que já foi imitado. É repensar o exercício, né? Às vezes a gente exercita, a gente na teoria, na percepção, né? Faz muito exercício que a gente não entende como que a gente vai aplicar na prática, ou qual é a relação que aquilo tem com a prática, né? Eu coloquei ali, se a gente vai estudar a teoria e percepção, é para a gente usar isso, para criar, para apreciar, né? Para a gente fazer música, ou seja, relacionar essa teoria com a prática. Aí só para terminar, tem 5 minutos e é o tempo que vai dar. Como abandonar o tradicionalismo, né? Porque até agora que a gente falou, né? Muito bonito, o que era o tradicional, o que era o programa do tradicional, o que tinha de alternativa ao tradicional, mas a gente ainda não respondeu a pergunta do Márcio, né? E o Márcio está revoltado porque só sobrou 5 minutos com a pergunta dele, né? Como que a gente abandona o tradicionalismo dando aula para adultos, né? Eu fiquei pensando muito tempo nessa pergunta, porque eu pensei assim, para adultos, para criança deve ser fácil então, né? Para adulto aí que o bicho pega. Não sei se essa era a ideia do Márcio quando ele fez a pergunta, né? Mas eu fiquei muito encucada com isso, né? E eu fiquei pensando, abandonar o tradicionalismo é difícil em qualquer contexto. Dando aula para adulto, dando aula para criança, dando aula para idoso, dando aula para o público que vocês pensarem. É difícil, porque todos nós fomos alunos formados no modelo tradicional, em alguma medida, pelo menos em algum momento, né? E a gente tenta reproduzir com os nossos alunos o que fizeram com a gente, quando a gente era aluno, né? Então, é difícil em todo o contexto. Professor, não somente nós, né, como para os alunos. Sim, com certeza. Sim, sim. A não precisar agir, a não precisar botar a mão na massa, esperar que o professor traga tudo pronto, com certeza. Então, o tradicional está presente em diversos contextos. E eu acho que tudo que a gente discutiu aqui vale tanto para a criança quanto para a gente pensar a educação de adultos. Porque o que eu sugeri aqui não foi uma metodologia em específico, mas foi um repensar nas nossas ações, um repensar no modelo que a gente adota, independente da faixa etária, né? E se vocês gostaram, se vocês quiserem ser construtivistas, ser construtivista, por exemplo, não é algo que depende do aluno, não é algo que depende da faixa etária do aluno. Por quê? Depende do quê? Depende de uma mudança de postura do professor,
né? É o professor quem tem que adotar essa postura construtivista. Então ele pode adotar com criança, ele pode adotar com adulto, independente do contexto. Aí só pra gente fechar, é errado ser tradicional? Então a gente nunca pode ser tradicional? Acho que vocês já têm a resposta, né? Acho que eu já falei. Não tem problema, ser tradicional é uma possibilidade e é uma necessidade, muitas vezes, né? O aluno não consegue inventar na curtinha a vida dele tudo aquilo que a humanidade inventou, né? Então muita coisa tem que ser transmitida, né? O que é errado, contudo, é a gente não considerar as críticas a esse modelo tradicional e a gente não buscar superar as deficiências desse modelo. Isso é o errado, né? A gente se estagnar, a gente ficar acomodado naquele modelo que a gente vê que não dá bons resultados. Isso é um problema. E eu queria terminar dizendo que não existe uma receita pronta, né? Eu acho que eu nem poderia dar uma resposta diferente, né? Porque a gente não consegue simplesmente pensar em uma receita que abarque toda a humanidade. A gente já teve quem tentou fazer isso e não deu certo, né? Eu trouxe um caso do Watson aqui, né? Que foi um dos pais do empirismo, né? Defensor dessa ideia da transmissão, né? Da tábula rasa, do eu consigo educar as crianças do jeito que me dê a criança que for, eu transformo ela no que você quiser, né? Que é essa ideia que ele fala, né? Me dê aí as condições ideais, me dê o ambiente ideal e um bando de criança aí e me diga o que você quer que eu faça deles. Advogado, artista, comerciante, ladrão, pedinte. Me fala o que você quer que eu vou fazer, essas crianças serem isso, né? A gente já viu que não deu certo, né? Porque sem o estudante, sem o engajamento dele, essa aprendizagem, essa transformação não acontece, né? Ou seja, não pode haver uma receita, que era o que os empiristas queriam, né? Com reforço e punição, educar tudo, né? Educar todo mundo, na verdade, né? A gente já viu que isso não deu certo, né? Porque cada professor precisa avaliar, precisa pesquisar, precisa propor o que é mais adequado para a sua realidade, né? Afinal, se a gente está discutindo aqui que o conhecimento é algo que tem que ser construído pelo próprio aprendiz, né? É nadando em contato com a água, é lutando com a água que a gente aprende a nadar. Eu não posso dizer para o professor, toma, a receita é essa, vá lá e aplique, né? O professor também precisa, entre aspas, lutar com a água para conseguir construir o seu modo de agir, né? Aí, só para terminar, o professor que espera uma receita se vê como mero aplicador de um método, não se vê como um sujeito da sua própria docência. E pior, muitas vezes esse professor espera que o aluno se posicione como sujeito da sua própria aprendizagem, ou seja, o professor não é autônomo, mas ele espera a autonomia do aluno, né? Ou seja, aquela velha história, faça o que eu digo, seja responsável pelas suas ações, mas não faça o que eu faço, porque eu mesmo não assumo a responsabilidade pedagógica. E é isso, ser professor não é fácil, tem que estudar, tem que pesquisar, tem que refletir, tem que viver com a pulga atrás da orelha, porque é só o caminho que existe. Não é isso. Não sei se eu respondi a pergunta do Márcio. Não era boa? Diz que não é Não é a minha isso. pergunta. Ah, Márcio, desculpa. Era do Dudu. Ah, era do Dudu? Ele levantou a mão. Ele fez